semana, desde domingo, eu estou pensando no que pregaria, né? Que ministraria hoje de manhã aqui. E essa semana Deus falou muito comigo dentro de um texto que está em Gálatas 6, versículos 1 e 2. E eu quero ler com vocês esses dois versículos de Gálatas. E eu gostaria de trazer aqui uma meditação para a gente. Você pode ficar sentado mesmo como está. O texto diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir a Ele que venha a este lugar nesta manhã e que os nossos corações sejam impactados pela palavra e pela ministração que o Senhor tem para nossos corações nesta manhã. Senhor Deus e Pai, te dou graças em nome de Jesus Cristo. Te agradeço, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo privilégio de estar aqui com os teus servos e por poder compartilhar aqui a tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito venha sobre a minha vida nesta manhã e que o Senhor possa tomar a tua igreja e ministrar ao coração dos teus filhos, ó Deus, para a glória do teu santo e poderoso nome. Que o Senhor venha sobre nós e que possamos sentir, ó Deus, que o Senhor está neste lugar e que a presença do Senhor possa ser, ó Deus, sentida neste lugar e que tu possas tocar nos corações. Eu amarro no mundo espiritual toda força contrária, tudo aquilo que não vem de ti, Senhor, todo impedimento, todo ladrão da palavra, que seja expulso no nome do Senhor e que o Senhor venha sobre este lugar e que o Senhor possa nos tocar de uma maneira especial, ó Deus, para que o teu nome seja exaltado e glorificado, ó Deus, aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Queridos, eu quero vos falar nesta manhã a respeito de uma das grandes missões da igreja aqui neste mundo. Uma das grandes missões da igreja neste mundo é exatamente levantar aqueles que estão caídos, ajudar aqueles que necessitam e estender as suas mãos, não é? Para que aqueles que têm pouca força possam conseguir caminhar diante do Senhor. A minha experiência agora, nessa minha ida ao Brasil, foi algo assim, muito extraordinário nesse campo, porque uma das coisas que sentia-se muito fortemente ao conversar com as pessoas, ao visitar as pessoas, ao estar junto com as pessoas, é que falta hoje um pastoreio objetivo e direto em relação às pessoas. As pessoas se sentem sozinhas, ainda que estejam em uma igreja que tem uma multidão de pessoas. Muitas vezes estão no meio de uma igreja com 1.000, 10.000 pessoas, mas se sentem tão abandonadas e tão sozinhas que muitas vezes não conseguem caminhar. O desejo do coração de muitas pessoas com quem eu falei e com quem ministrei diretamente pelo Espírito do Senhor é que nos momentos mais difíceis em que eles precisaram da igreja e precisaram de um cuidado pastoral, eles não tiveram isso. E por conta disso, muitos estão desanimados, fracos, vivendo uma fé comer para não morrer. Aquela fé de ir ao culto aos domingos e apenas isso, por uma religiosidade sem um compromisso real com Jesus. Por tantas decepções e frustrações por conta dessa parte que é tão importante, que é o pastoreio, o cuidado. E quando falo de pastoreio, eu nem me refiro ao pastoreio de um pastor consagrado, separado, ao pastoreio de uns para com os outros, o cuidado que uns devem ter para com os outros, não é? Nós todos precisamos ser cuidados, nós todos precisamos ter um ombro para chorar em momentos de aflição. Nós todos necessitamos de uma pessoa, de uma palavra amiga, de alguém que nos ponha para cima, de alguém que nos entenda, que nos ouça sem nos condenar, né? Que realmente exercite a misericórdia sem roupa de juiz, não é? Porque muitas vezes nós queremos exercitar a misericórdia, mas com roupa de juiz. Para exercer a misericórdia, você precisa colocar roupa de servo, não é?
Com roupa de servo, você consegue exatamente fazer aquilo que Jesus nos chamou para fazer. Eu quero deixar esse texto que eu acabei de ler à parte, nós vamos voltar nele no final, e eu queria chamar a sua atenção para um fato que aconteceu no ministério de Jesus, que está narrado no capítulo 7, versículo 36 a 50 do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas. Um fato muito importante, temos aqui uma história de um homem, de um fariseu. Ele é chamado Simão, né? A Bíblia dá-lhe o nome, né? E ele convida Jesus para ir na sua casa, para tomar uma refeição com ele, para comer com ele. E esse homem, além de convidar Jesus, ele convida alguns colegas dele que era também fariseu. Eram homens respeitados pela sua religiosidade. Eram homens religiosos e para se ajuntar àquela refeição, não é? Que eles iam tomar junto. Eles convidam Jesus e observe que também convidam alguns fariseus para fazer parte desse momento ali em que eles estariam juntos. O mais provável é que todos esses convidados que esse Simão convida fazia parte da mesma linha teológica que Simão defendia. Era alguém certamente que andava mais ou menos na mesma linha, não é? Era claramente aqui, nesse caso, dentro do texto de Lucas, era claramente uma reunião religiosa, como muitas reuniões nossas, né, são apenas reuniões religiosas, para debater pontos de vista teológicos, ou para falar da minha igreja, como ela é boa, e como ela é certa, e como ela faz coisas certas, não é? Simão e os companheiros fariseus que estavam com ele, observavam e guardavam a lei, eles eram pessoas que guardavam a lei, observavam a lei. Eles davam os dízimos regularmente, eles iam à casa de Deus, né, todos os sábados, eram escrupulosamente, né, reto aos seus próprios olhos. Ao olhar para eles próprios, eles viam o quão reto eles eram. Eles até se orgulhavam da retidão que eles tinham e quão perfeito eles eram, né? Ele, inclusive, tem uma passagem no mesmo livro de Lucas, no capítulo 18, onde um fariseu, ao orar no templo, ele vai dizer: eu não sou como aquele publicano, não é? Eu dou os dízimos, eu faço isso, eu faço aquilo, e eu não sou como aquele. E o publicano bate no peito e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Eu não mereço absolutamente nada, eu sou um pecador miserável. E eu não tenho muita certeza quanto ao porquê desse fariseu. Ele convidou Jesus para ir na sua casa. Eu não entendi muito bem, né? Certamente eles queriam, né, ver se Jesus fazer um teste em Jesus para saber se Jesus de fato era um profeta ou não. Se Jesus era tudo aquilo que as pessoas falavam a respeito dele. Certamente não era boa a intenção desses fariseus, não é? Porque os fariseus nunca têm boas intenções, em se tratando de alguém que prega contrário à linha de raciocínio deles, e Jesus pregava e era duro em relação aos fariseus. Você vai ver sempre Jesus, ele muitas vezes comendo com pecadores, ele muitas vezes tendo paciência com aqueles que iniciavam a sua caminhada, mas ele não tinha nenhuma paciência com os fariseus e os hipócritas. Ele os tratava com dureza, não é? Se você for ver na Bíblia, sempre Jesus vai tratar esses homens com muita dureza. Agora, o verso 39 vai falar claramente que Simão, ele conhecia a reputação de Jesus. Ele sabia quem era Jesus. Né? O capítulo 7 de Lucas, verso 39, vai dizer exatamente isso, né? E todas as pessoas tinham Jesus como profeta, né? Tinha Jesus como profeta. O teste viria a seguir, se Jesus era ou não profeta, não é? A história prossegue, a história narrada por Lucas, ela prossegue, e ela vai falar, né, ela deixa nas entrelinhas, que Jesus, ele fora convidado, mas não fora convidado para ser uma pessoa que se assentava nos principais assentos, não é? Porque na casa de um fariseu ou de um judeu daquele tempo, havia a mesa principal e havia um assento inferior, aonde pessoas inferiores sentavam-se, né? Então, certamente, esses fariseus chegam primeiro, eles sentam nas mesas principais, nas cadeiras principais, e Jesus, então, quando chega, ele tem que sentar-se junto com aqueles que eram inferior, né? Ele é colocado em um assento inferior.
O texto vai deixar isso nas entrelinhas para a gente, não é? Por quê? Porque naquele tempo, geralmente alguém, quando recebia outra pessoa na sua casa para comer com ela, geralmente ele encontrava com essa pessoa com a bacia, né, de água e uma toalha e um óleo para ungir-lhe a cabeça. Então, a bacia com água e a toalha era para lavar os pés, né? Geralmente dava um beijo, não é? Na cultura judaica, eles beijavam, né? Davam um beijo, que chamava ósculo santo, não é? Um beijo santo. Depois ungia a cabeça e lavava os pés de convidados especiais. O texto vai dizer que eles não fizeram isso com Jesus. Jesus entrou na casa daquele fariseu, sendo quem era, ele não foi recebido com as honras devidas. Não foi recebido com as honras devidas. E abrindo e fechando aqui um parêntese, irmão, se você convida Jesus para ir na sua casa, você deve recebê-lo como filho de Deus, como ele é de fato. Você deve dar para ele o lugar principal na sua casa e na sua vida. Ele deve ser o Senhor a ser observado e a ser ouvido, não é? Nesse convite que você fizer para Jesus entrar na sua casa. A gente quer que ele esteja na nossa casa e ele tem prazer. Portanto, Apocalipse 3:20 vai dizer que ele está batendo a porta. Foi o louvor que foi cantado aqui, né? Eis que eu estou batendo a porta, não é? Batendo a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, é desejo de Jesus entrar na nossa casa. É desejo de Jesus entrar na sua casa, entrar no seu coração, entrar na sua vida. Esse é o desejo principal do Senhor, entrar em nossas vidas, entrar em nossos corações. E eu quero trazer algumas observações dentro dessa passagem, né? Ao ler essa passagem, parece que Simão aqui, ele tratou Jesus como um convidado inferior, ou alguém que não deveria ser recebido com tanta honra assim. Nós muitas vezes temos esse trato para com o Senhor, principalmente nos nossos cultos. Nós estamos tão preocupados com tantas coisas que nos esquecemos que a figura principal de um culto é Cristo. Ele deve ser o centro de todas as coisas e para ele deve ser direcionado toda adoração, toda devoção e todo louvor do povo de Deus. Para ele deve ser direcionado todas as coisas, né? Então, certamente, esse grupo que estava reunido ali, era um grupo que estava ali discutindo teologia, certamente, porque o que eles gostavam de fazer, os fariseus, era de falar sobre pontos de vista teológicos, né? E muitas vezes a teologia nos divide, irmãos. Muitas vezes a teologia divide pessoas, né? Nós temos na história de dois grandes homens de Deus, né, que foi George Whitefield e John Wesley, não é? Que foram dois grandes pregadores, dois grandes homens de Deus. Eles pregavam para multidões, né, nas praças, nas igrejas, eles faziam um trabalho de evangelismo, eles levavam muitas pessoas a Cristo e eles foram contemporâneos. E havia uma briga acirrada entre os discípulos de Whitefield e os discípulos de Wesley. Eles brigavam por conta de teologia, não é? De teologia. E havia uma divisão entre eles por causa de ponto de vista teológico. Wesley era arminianista, né? E Whitefield era calvinista. E os seus discípulos debatiam entre si sobre questões teológicas, não é? Sobre questões teológicas. E claro, que os líderes, o próprio Whitefield e o Wesley, eles não entravam nesse debate, eram homens com visão alargada. Quando você tem uma visão alargada, você não precisa de ficar debatendo coisas que não vai nos levar a lugar nenhum, não é? Como é que você vai tentar reconciliar dois amigos, não é? Que é o calvinismo e o arminianismo, né? Eu penso o seguinte, eu não vou entrar aqui no mérito disso, nem sei por que citei, mas pronto, já que citei, não é? Há até hoje linhas, né, que seguem isso aí, que são ferrenhos, que são calvinistas ferrenhos, e que debate firme, forte, contra todo tipo de doutrina arminiana. E os arminianos igualmente, eles têm dificuldade. Então, uma linha defende o quê?
Os arminianos dizem que toda a responsabilidade é do homem. Você é responsável pela sua salvação. Você é responsável. Jesus já fez o que tinha que fazer e você agora precisa tomar uma posição. A decisão de ser salvo é sua. Cristo já fez, já morreu na cruz por nós, já fez o que tinha que ser feito. Agora, a decisão de seguir a Cristo ou não é sua. Não é? Isso defende os arminianistas. Os calvinistas dizem que não, né? Você não tem responsabilidade nenhuma, não é? Deus é soberano e Ele determinou quem será salvo e quem será condenado. E não tem como você, algum dia, ser salvo se você nasceu para esse caminho aí, não é? E não tem como também você se perder se você, né, foi um escolhido, foi um eleito por Deus, né? Então, esses dois viviam discutindo. São pontos de vista baseados em textos bíblicos, mas que tinham pontos conflitantes e que dividiam as pessoas. Veja que são dois homens, grandes homens, que ganhavam muitas almas para Jesus, que pregavam o evangelho e muitas pessoas se convertiam, mas eles divergiam nessa questão teológica. Eu sempre digo, a teologia sempre vai dividir os homens, mas o evangelho, ele une as pessoas. O evangelho, ele une a igreja. Você vê que esses debates teológicos, eles não são de agora. Eles são desde que o homem é homem. Você vai ver que lá no jardim, o primeiro debate teológico acontece entre a mulher e a serpente. Vão debater ali até que a serpente vence a parada, não é? E consegue tirar Eva e Adão lá do jardim e fazer com que eles pequem contra Deus, não é? E, na verdade, isso segue até os dias de hoje. Nós somos chamados para quê? Nós somos chamados para pregar o evangelho e ensinar as coisas que Jesus nos disse para ensinar e mostrar às pessoas o caminho da salvação por meio de Jesus Cristo. Então, esses homens, eles estavam aqui debatendo teologia. Jesus estava sentado num assento menor e, de repente, algo acontece, algo inesperado acontece aqui. Uma mulher, que era conhecida de todos, não é? Alguns dizem que ela era até uma prostituta, ela entra na reunião de Jesus com Simão. Ela interrompe aquela reunião, ela entra e vai direto aonde Jesus estava. Irmão, quando você tem um espírito de misericórdia, as pessoas necessitadas vão ser atraídas a você. Quem tem um espírito misericordioso, ele atrai pessoas que necessitam de misericórdia e de ajuda. Você nem precisa dizer, eu sou misericordioso. Deus vai colocar as pessoas que necessitam de um abraço, que necessitam de uma palavra, que necessitam às vezes só de ser ouvida. Deus vai colocar essas pessoas diante de você. Essa mulher pecadora aqui, ela entra e ela quebra essa cena, não é? E ela foi até a mesa onde os religiosos jantavam, não é? E lá ela chegou aos pés de Jesus e o texto vai dizer que ela chegou por trás, né? Ela vem segurando um vaso de alabastro, um vaso com perfume, e ela entra chorando. Não é? Ela entra chorando ali naquele lugar. Ela sabia que ali, ela ouviu falar que Jesus estava ali. Certamente ela sabia quem era Jesus. Alguém certamente já deveria ter falado a esta mulher que Jesus era misericordioso. E ela entra sabendo com quem ela ia encontrar. E ela vai direto a Jesus. E ela vai direto aos pés de Jesus. Ela não se achava digna de se colocar à altura do mestre. Ela vai para os pés, ela vai e começa a lavar os pés de Jesus. Não é com água, não, como o fariseu deveria ter feito, mas com suas lágrimas. Ela começa a derramar as suas lágrimas. E com elas lavava os pés de Jesus. E a Bíblia diz que ela vai fazer uma coisa inusitada para aquele tempo, que uma mulher não deveria fazer jamais, uma mulher direita não fazia, que era soltar os seus cabelos. Ela solta os seus cabelos e começa a enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os amigos de Simão, e Simão ficou sem ação ao ver aquela mulher adentrando aquela reunião tão santa, aquela reunião tão religiosa, não é? Com um aparato religioso. Eles ficam em choque, né? E eles conheciam aquela mulher, porque eles vão dizer depois, se ele fosse profeta, ele saberia quem é a mulher que está no pé dele. Ele mandaria essa mulher embora na hora, porque ele saberia certamente que esta mulher é uma pecadora, essa mulher não merecia estar aqui.
Essa mulher não é digna de participar dessa reunião tão santa que nós, os santos, estamos aqui participando. Quantas vezes somos assim, irmãos? Nós desprezamos as pessoas ao invés de acolhermos as pessoas, não é? E isso é um peso terrível, né? Então, veja bem, a mulher pecadora, ela se ajoelha, envolve os pés empoeirados de Jesus com suas mãos, começa a banhá-lo com suas lágrimas, solta o cabelo, o que era algo impensado naquele tempo, e depois ela derrama um perfume muito caro na cabeça de Jesus. E unge o Senhor ali com esse vaso de alabastro. E os fariseus que estavam ali sentados, eles ficaram indignados ao ver aquilo. Eles acharam aquilo um assinte, eles acharam aquilo uma afronta. Isso não pode estar acontecendo na reunião de Cristo. Isso jamais pode acontecer na igreja, não é? Quantas vezes nós julgamos as pessoas por conta da sua vida, a sua vida passada ou mesmo a sua vida presente, quando elas se aproximam do Senhor em busca de ajuda, em busca de uma palavra, em busca de algo que a igreja do Senhor deveria ter em abundância. Mas aqui nesse caso, esses fariseus começaram a murmurar entre si. Eles começaram a dizer, ele não é profeta nenhum. Porque se ele fosse profeta, ele saberia de fato que essa mulher é uma pecadora. E Jesus então, ele vira para Simão no verso 40. Coloca o verso 40 para mim, por favor. Ele vira para Simão e diz algo muito interessante. E essa pergunta me impactou nessa semana. Essa pergunta que Jesus... Pergunta não, né? Essa frase que Jesus fala aqui com Simão, ela me impactou e me confrontou fortemente essa semana. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse, Simão, eu tenho uma coisa para lhe dizer. E eu quero dizer para você nesta manhã que Jesus está dizendo essa mesma frase para você que está aqui. Eu tenho uma coisa para te dizer. Eu tenho algo para falar com você nesta manhã. Aleluia. Eu quero fazer uma pausa aqui nesse texto e quero avaliar as palavras que Jesus falou aqui com Simão. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós, como cristãos e como servos de Deus, que conhecemos o caminho, muitas vezes nós achamos superior às outras pessoas. E achamos que quando anunciamos o Evangelho ou levamos algo às pessoas, estamos fazendo um favor a elas, porque elas são tão perdidas e tão indignas que nem deveríamos falar com elas. Mas nós somos tão humildes e tão bons que mesmo sendo santos como somos, nós muitas vezes falamos com essas pessoas. E achamos que somos tão superiores a elas, quando Deus, ao olhar para nós, sem Jesus, Ele vai nos ver tão pecadores como qualquer uma das pessoas que está ali fora no mundo. Não importa se você esteja sentado no banco de uma igreja, você é crente, é fiel, faz tudo, todos os deveres religiosos. Sem Jesus, Deus vai te ver como pecador, como perdido, como alguém que está indo para o inferno. Não importa quão bom você seja, não importa quão importante você seja, para Deus, todos nós somos pecadores. Romanos capítulo 3, Paulo vai dizer que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós pecamos e merecemos o inferno. Se você hoje pode dizer que é salvo, agradeça ao sacrifício de Jesus e aquilo que Ele fez por você na cruz. Não são pelos seus méritos, mas é pelos méritos da cruz, é por aquilo que o Senhor fez por nós. É por aquilo que Ele, Deus, fez em nossas vidas. Ninguém é digno do perdão de Deus. E o Senhor olhou para mim essa semana e Ele disse, meu servo, eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu tenho uma coisa para dizer para você. Eu tenho algo para falar com você. E aquilo me confrontou fortemente, porque nós vivemos num tempo onde as pessoas estão, você vai encontrar muitas pessoas caídas, muitas pessoas desviadas vão estar à sua volta, pessoas que desistiram do caminho, muita gente necessitando de uma palavra amiga, de alguém que lhe dê a mão e diga, olha, estamos juntos, de pessoas que precisam se levantar e que muitas vezes não têm força.
E nós muitas vezes queremos ajudar essas pessoas, mas ajudamos como os fariseus ajudavam as pessoas naquele tempo. Eu creio que o Senhor tem algo para nos falar aqui dentro disso, irmãos. Nós estamos no ano do avivamento. E avivamento, aleluia, quando o Espírito se move na vida de uma igreja, ele transforma esta igreja, muda e tira o farisaísmo do nosso meio. Tira todo o farisaísmo, esse espírito de achar que somos superiores, que somos melhores, ou que temos algo de superior em relação àqueles que estão com dificuldade para caminhar com Deus. O Espírito Santo tira isso do nosso coração. E Ele coloca em nós um desejo de abençoar, um desejo de amar, independente de qualquer coisa. Amém? Vocês estão aí? Eu me sentia estimulado a me colocar nessa história, a me inserir nessa história e examinar a mim mesmo, à luz da verdade que está aqui diante de nós. Aleluia. Imediatamente eu me vi diante de dois tipos de espírito que atua dentro das igrejas hoje. O primeiro espírito que aparece aqui é o espírito do farisaísmo, esse espírito farisaico, esse espírito preconceituoso, esse espírito que faz você achar que você é superior, esse espírito que faz você pensar que os outros, coitadinhos, são dignos de misericórdia, esse espírito que muitas vezes te leva a olhar para os outros e condená-los, esse espírito que faz você tirar um ciscozinho que está no olho do teu irmão, mas não impede você ver a trave que está nos seus olhos, a grande venda que está nos seus olhos. Como Deus me confrontou com isso. E há um outro espírito aqui, o espírito perdoador, o espírito restaurador de Cristo. A igreja precisa ter esse espírito, irmãos. A grande missão da igreja é restaurar os caídos. Quando Jesus, lá no capítulo 4 de Lucas, ele cita a profecia de Isaías, ele vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me enviou a restaurar os quebrantados do coração. Quando o Espírito de Deus vem sobre uma igreja, ele leva a igreja a ser um instrumento de restauração de vidas e não de condenação. Nós não estamos aqui para colocar pessoas no paredão e dizer: você é pecador, você vai para o céu, você vai para o inferno, você é isso, você é aquilo. Estamos aqui para exercer a misericórdia, aleluia, e pela graça do Senhor levar esta mensagem aos outros. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me enviou a restaurar os quebrantados do coração. E quanta gente quebrada chega até nós, irmãos. Quantas pessoas carentes de amor, carentes de um abraço, de um afeto. Às vezes a verdade está diante dos olhos deles, mas eles não conseguem ver. E o seu toque ou uma palavra sua pode mudar a visão dessa pessoa. Eu estava sentado com o pastor Marcelo, estávamos ministrando a vida de um jovem. E ele tinha muitas dúvidas sobre a fé cristã, ele tinha muitas dúvidas a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. E nós começamos a falar e conversar com ele, e ele foi se sentindo amado, as lágrimas veio nos olhos, e de repente ele abriu o coração e disse: eu quero aceitar esse Cristo na minha vida. Se Jesus é isso que você está apresentando para mim, eu quero esse Jesus no meu coração e na minha vida. Aquele moço cheio de conflitos, irmãos, cheio de dúvidas, angustiado por várias fatalidades que cobriram a sua vida. Mas ele olhava para Jesus como alguém que estava disposto a condená-lo a qualquer momento. E eu apresentei um Jesus que lhe amava, que morreu na cruz por ele, e que estava disposto a abraçá-lo com os erros e defeitos dele, e transformar o coração dele, mudar a sorte dele. Então, os fariseus, eles deixaram fluir esse espírito condenatório aqui em relação a esta mulher, não é? Eles diziam: eu sou mais santo que você, você é uma pecadora, você não devia estar aí, não é? Em outras palavras, era isso que eles diziam, mas Cristo manifestou o espírito de perdão e de restauração, e disse a Simão: eu tenho uma coisa para te dizer. E eu confesso que eu me coloquei dentro dessa cena,
E o meu primeiro pensamento, sabe qual foi? Quando estava lendo essa passagem esta semana, eu disse para mim mesmo, é claro que eu tenho o Espírito de Jesus. Eu sou amigo de pecadores, não é? Eu não tenho farisaísmo algum em mim. Eu estou até muito bem, não é? Pensava eu assim, não é? Na verdade, a maioria de nós pensa assim. Eu não tenho farisaísmo dentro de mim, pastor, não é? Eu sou um outro tipo de crente. Eu não julgo as pessoas. Mas o espírito do farisaísmo que argumenta aqui, né? Ele vai colocar você sempre numa posição superior aos outros. Eu não sou como os outros. Eu sou mais justo, sou mais santo, não é? E às vezes a maioria de nós permite que a inveja, o ciúme, não é? Ou a raiva, ela vem dar cor aos nossos sentimentos em relação às pessoas, a nossa opinião sobre os outros. Alguém veio falar comigo sobre um pastor de lá da cidade, que tinha cometido alguns delitos, algumas falhas e tinha sido quase que expulso lá da cidade. E esse pastor, e as pessoas falavam como que dizendo, olha, que horrível esse pastor. E Jesus disse, não entra nessa aí não. Não julgue as pessoas não. Poderia ser você. Poderia ser qualquer um de nós. A diferença está que Jesus, né, você deu ouvido à voz dele. E ele mudou e transformou o seu destino. Ele mudou você. Você não é diferente de ninguém que está aí fora, irmão. A diferença entre você e eles é que você crê em Jesus. E você segue Jesus. E você serve Jesus. E Jesus é o Senhor da sua vida. Amém? Ele é o Senhor das nossas vidas. Aleluia. Para mim, a melhor definição de fariseu é a seguinte: o fariseu é aquela pessoa que monitora os pecados dos outros, enquanto justifica os seus próprios pecados. Ele vive atento ao que os outros estão fazendo, mas só Deus sabe o que ele guarda no coração. Quanta mágoa, quanto rancor, quanta inveja. Principalmente quando ele vê um desafeto, alguém que lhe traiu, sendo mal sucedido, ele diz, está vendo? Deus está fazendo justiça, porque eu sou o cara. Não é assim que a gente pensa muitas vezes? Pois é, Deus está julgando fulano, porque eu sou o cara, como se Deus fosse isso. É claro que a lei da semeadura, ela vai estar aqui na sequência desse texto, do capítulo 6, ela é real. O que você planta, você vai colher, não tem jeito. Né? O que você semeia neste mundo, você vai colher. Agora, não é porque eu sou bom e você é mau. Não é porque eu faço coisa certa e você faz coisa errada. Você vai colher o que você semeou, porque essa é a lei da vida. É a lei da semeadura, é uma lei que é irrevogável. O que nós jogamos na terra é exatamente isso que de lá tiramos. E uma das misericórdias de Deus, da bondade de Deus, é que Ele deixa a gente escolher a semente que a gente quer plantar. Deus permite que você escolha a semente. Ele não determina o que você deve plantar. Ele diz como você deve plantar e o que você deve plantar. Agora a escolha é sua, de qual semente você vai plantar. Mas por outro lado, Ele também não impede que a colheita venha, seja ela qual for, seja qual semente você plantar, né? A semeadura, ela é opcional, a colheita é obrigatória, é compulsória, você não tem como fugir dela. O que você planta é exatamente isso que você vai tirar da terra. Amém? Então, amados, Jesus, ele ilustra isso com uma parábola, no verso 11 a 12. Ele vai falar aqui de dois tipos de pessoas. Um que devia uma soma alta de dinheiro e o outro que devia uma soma muito pequena, como que um que devia 10 mil euros e o outro devia 10 euros. E o Senhor vem e perdoa os dois. Quem é que vai amar mais o Senhor? E o Simão responde, olha, é exatamente o que mais foi perdoado, esse vai amar mais, não é? E diante desta parábola, Jesus dá uma instrução a Simão. Na verdade, esta parábola tem mais a ver com Simão do que com aquela mulher, né? Tem muito mais a ver com Simão e com a dureza do coração de Simão do que com aquela mulher. O que Jesus está querendo dizer para ele é o seguinte, olha, você foi tão perdoado,
Os seus pecados eram tão grosseiros e tão intensos, que você não reconhece isso, e por conta disso você condena os outros. Se você reconhecesse o perdão que você recebeu, você mudaria o seu foco, você alteraria o seu foco, você alteraria as suas palavras, você mudaria o seu interior. Se você tivesse ideia do quanto você foi perdoado e de quão grande é a misericórdia de Deus sobre a sua vida, você teria uma visão diferente desta mulher que está aqui aos meus pés, né? E os erros daquela mulher, ela já sabia, ninguém precisava apontar o dedo a ela, porque ela já sabia quão pecadora ela era e quão mal era a situação dela, não precisava ninguém apontar mais isso. A mesma coisa acontece com muitas pessoas que às vezes estão no erro e a gente vai até eles para ajudá-los e a primeira coisa que a gente faz é condenar aquilo que ele está fazendo. Olha, você vai para o inferno, a gente já vai ameaçando, não é? Ao invés de apresentar o plano de salvação, ao invés de apresentar o caminho de Deus, a misericórdia de Deus, o favor de Deus às pessoas. Quão duro muitas vezes é o nosso coração. E Jesus tinha algo para dizer a esse Simão, e ele usa essa parábola para falar a ele, né? A mensagem que Cristo queria transmitir, né, era a mensagem sobre o perdão, que quando você entende o perdão que você recebeu, você ama o Senhor. Quando você entende quão pecador você era, e o que a graça de Deus teve que fazer para trazer você de lá, do buraco onde você estava, você tem uma atitude de gratidão para com o Senhor, uma atitude de misericórdia para com o seu próximo, uma atitude de amor para com aqueles que precisam de Deus. Aleluia! E não atitude de intolerância religiosa que muitas vezes a gente tem, de não dar chance às pessoas, descartar as pessoas, de achar que as pessoas não têm valor. Para Deus as pessoas têm valor, todos os homens têm valor, e todas as pessoas necessitam da misericórdia de Deus, e da misericórdia da igreja também, para caminhar. Aleluia, não importa até onde ela foi no pecado, Deus tem poder de restaurar qualquer pessoa. Deus tem poder de restaurar, oh aleluia, qualquer pessoa. Aquele filho seu que você acha que não tem mais jeito, Deus é poderoso para mudá-lo, para transformá-lo. Seja misericordioso e não lhe julgue. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. É triste a realidade da igreja. Em meus mais de 30 anos de ministério, eu vi tanta tolice, tanta coisa falsa no meio do Evangelho, tanto mercantilismo do Evangelho, falsas doutrinas. Eu sei que isso fere Deus, eu sei que isso traz tristeza para o coração de Deus. A Bíblia diz que Jesus expulsou os cambistas, não é? Dos seus dias. E mostrou que eles eram falsos, aqueles que negociavam no templo. Jesus mostrou quão falso eles eram, expulsou eles dali. Mas Jesus colocou as suas denúncias mais pesadas. Não era sobre os cambistas e os vendedores do templo, mas sobre os fariseus. O peso da palavra de Jesus era mais pesada sobre os fariseus do que sobre os cambistas que vendiam no templo. Está errado o que eles fizeram, claro. Mas as palavras mais pesadas de Jesus vieram sobre os fariseus. E o farisaísmo do nosso coração precisa ser tirado. Porque Deus está olhando para dentro de nós, está vendo em nós o que de fato nós somos. Aleluia. Quando você olha para o Evangelho, você vai ver os registros no Evangelho. Isso é suficiente para convencer-nos que não há nada que Cristo odeia mais do que a hipocrisia e o farisaísmo no coração do crente. Não há nada que Deus tenha mais desprazer do que o farisaísmo, do que essa falsa ideia que passamos de que está tudo bem conosco e de que não precisamos de ajuda e que nós somos superiores, uma classe maior, que ajudamos os outros. A falha dos missionários, sabe qual é? De muitos missionários, achar que eles estão fazendo um favor para os povos não alcançados, ao ir até eles. Não, senhores, nós não estamos fazendo favor para ninguém.
Paulo disse: se eu anuncio o evangelho, eu não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se eu não falar do evangelho de Jesus. Então, quando eu prego o evangelho, quando eu falo de Deus, eu não estou fazendo nada mais e nada menos do que minha obrigação, aquilo que Deus colocou sobre a minha vida para fazer. Eu não estou fazendo favor para ninguém. Para ninguém. Aleluia. Eu não sou superior a ninguém, eu não sou melhor do que aqueles para quem eu anuncio o evangelho. A única diferença é que Cristo me encontrou, eu estava perdido, e Ele me achou, e Ele mudou a minha história. E Ele colocou em mim a palavra da reconciliação, a palavra que muda corações e vidas. Eu tenho orado ao Senhor para que Ele mostre o farisaísmo em meu coração, para que Ele tire de mim todo o farisaísmo, que eu possa olhar para as pessoas, independente de quem eles sejam, com um olhar de misericórdia, de amor. Mesmo aquele que te maltrata, irmão. Mesmo aquele que te persegue. Mesmo aquele que te magoa, te fere. Olhe para ele com misericórdia e com amor. Ao invés de desejar o mal, ao invés de imprecar sobre as pessoas. Eu vejo pastores em público, na televisão, fazendo imprecações sobre pessoas. Palavras pesadas de julgamento, desejando o juízo de Deus sobre as pessoas. Irmão, quando você diz assim: Senhor, faça justiça numa causa entre você e seu irmão, você está dizendo para Deus: dê a cada um o que merece. E se Deus for fazer isso, a primeira coisa que Ele vai fazer é te fulminar. Porque justiça nenhum de nós temos. Não, senhores. A justiça que temos é a justiça que vem pela fé em Cristo Jesus. Essa é a justiça que temos. O fulano está te perseguindo, irmão, coloca na cruz e peça a Deus força para você amá-lo. Se teu inimigo tiver fome, o que você faz? Dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, faz o que com ele? Dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, disse o Senhor, vocês estarão cumprindo as leis de Cristo. Há uma história linda na Bíblia de um profeta chamado profeta Eliseu. Foi enviado um exército assírio para prendê-lo e matá-lo. E esse exército, ele cerca a cidade onde Eliseu estava. Estava ali para prender um homem, um único homem, foi um exército. Quando o moço de Eliseu viu aquilo, ele disse para o seu senhor: estamos perdidos, vamos morrer. E o Eliseu orou a Deus: Senhor, abre os olhos deste moço. E Deus abriu os olhos dele, ele viu carruagem de fogo e cavalo de fogo em volta deles. E aí Eliseu sai do lado de fora e ora ao Senhor: Senhor, fecha os olhos desses homens. E todos ficaram cegos. E Eliseu disse: olha, vocês não estão no lugar certo. Eu vou levar vocês para o lugar certo. E levou eles para dentro de Samaria. E quando ele chegou lá, Eliseu disse: agora abre os olhos deles para que eles vejam onde estão. E quando abriram os olhos, eles viram que estava dentro de Samaria. E o exército de Samaria estava ali pronto para desferir o golpe neles. E o rei de Israel disse: meu pai, vamos feri-los, vamos matá-lo. E Eliseu disse: não, coloca pão diante deles, e água diante deles, e comida diante deles. Dá comida para eles, e depois deixa eles ir embora em paz. Isso é ser homem de Deus, irmãos. Isso é ver com os olhos do Senhor. É a pessoa te perseguir, você dá pão para ele comer, dá água para ele beber e falar bem dele ainda. Pastor, mas não acho nada de bom nele. Se você buscar algum adjetivo que você possa colocar sobre ele, que vai trazer algum tipo de favor a ele. Mas faça isso de coração, irmão. Faça isso com a sua alma, com todo o seu ser. Amém? O nosso chamado, irmãos, é o chamado para restaurar os caídos, sim ou não? Há um outro espírito que entra aqui em ação, que é o espírito de perdão de Jesus, o espírito de restauração. Observe que Jesus tira o olho de Simão, tira o olho dos seus amigos, e o texto vai dizer, no versículo 44, ele vai dizer: e voltando-se para a mulher, ele tira os olhos de Simão, tira os olhos dos amigos de Simão, e volta-se para aquela mulher. Que mirada maravilhosa, irmãos, que olhar glorioso, quando Jesus olha para a gente com esse olhar, que ele olha para esta mulher.
Aleluia. É gostoso quando o Senhor olha para nós. Ele vê você com um olhar de compaixão e de misericórdia. Ele olha para a dor do seu coração, aleluia. Aqui eu vejo Jesus mostrando onde o nosso foco deve estar, onde a nossa mirada deve estar, aonde a mirada da igreja deve estar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não na falsa religião, não é aí que Deus quer que você coloque os olhos. Não nos falsos mestres, aqueles que estão ensinando errado. Deixa eles para lá. Deus vai tratar e vai falar com eles de alguma maneira. Deus tem a sua forma para tratar com os homens. Tira a sua mirada daqueles que estão fazendo um trabalho mal para Deus. Coloca a sua mirada naqueles que precisam de Deus. Abrace essas pessoas e faça o trabalho que Deus te chamou para fazer, que é restaurar os cativos, quer abrir os olhos dos cegos, quer abrir os ouvidos do surdo, quer soltar a língua do mudo, quer fazer com que o paralítico salte na presença de Deus. Essa é a sua missão, é para isso que o Espírito de Deus está sobre nós, é para isso. Quando o Espírito de Deus vem sobre uma igreja, ela não fica dentro de quatro paredes, irmãos, ela sai para fora, porque lá é o lugar onde ela deve estar. Aleluia. Se vocês fossem no cenáculo ali, depois da descida do Espírito Santo, lá em Jerusalém, para tentar ver quais são os 5 passos para se obter, para se receber o Espírito Santo, você não encontraria nenhum dos 120 irmãos que receberam o Espírito Santo. Aonde eles estavam, pastor? Eles estavam nas ruas, nas praças, estavam no templo, estavam no lugar onde as pessoas estavam, falando do amor de Deus. A Bíblia diz que as pessoas, ao olhar para eles, diziam: quem é esses? Pois nós ouvimos falar na nossa própria língua sobre o amor de Deus, sobre a bondade de Deus. Observe, na nossa própria língua. Ou seja, há uma língua específica para cada público que você quer conquistar. Existem pessoas que são especialistas para ganhar jovens para Jesus. Ele tem uma linguagem que toca essas pessoas, não sei como, mas ele atrai jovens. Há aqueles que atraem outra classe de pessoas, endividados, sofredor. Se você tem um coração misericordioso, isso será como um magnetismo, você vai atrair pessoas a você. Você nem precisa ir muito atrás delas, porque elas virão, aleluia, até você. Deus colocará essas pessoas no banco junto com você, quando você for de trem, de comboio daqui para Lisboa. Vai colocar junto de você, quando você estiver andando na rua, parar no mercado, onde quer que seja. Deus vai colocar pessoas assim junto de você, pessoas que precisam ouvir uma palavra de Deus, que possa tirá-los do estado e a condição que eles estão. E é nesse momento que o Espírito de misericórdia vai vir sobre você. E você vai abraçar essa pessoa e vai dizer: olha, Jesus te ama. Eu era perdido como você, Ele teve misericórdia de mim. Eu não tinha paz, mas Ele trouxe paz ao meu coração. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. Desviando o olhar de Simão e dos seus convidados, Jesus volta para aquela mulher e vai dizer para ela, verso 47, verso 50. Por isso eu te digo, perdoado lhes são os seus muitos pecados. Que coisa gostosa, irmãos. Por isso eu afirmo a você, que os muitos pecados dela foram o quê? Perdoados. Tem milagre maior que esse? Alguém conhece um milagre maior que esse? Levanta a mão, quem conhece? Um milagre maior do que o perdão dos pecados. Não existe milagre maior e poder maior. Oh, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Os fariseus murmuravam: quem é esse que pode perdoar pecado? Aleluia, Jesus pode perdoar pecado, Ele pode livrar a sua alma do inferno. Ele tem poder para fazer isso, para dar um rumo novo à sua vida. Porque ela muito amou, mas aquele que pouco se perdoa, pouco ama. E o verso 50. Mas Jesus disse à mulher: a sua fé te salvou. Olha, primeiro Ele perdoou o pecado dela, e depois Ele diz: mulher, a tua fé te salvou. Aleluia, porque você creu em mim, a tua fé te salvou.
Aquela mulher não praticou nenhum ato religioso, aquela mulher não era talvez dizimista, aquela mulher talvez ela não era frequente da sinagoga, mas Jesus diz: a tua fé te salvou, aleluia, você está salva. E a palavra seguinte, Jesus vai em paz, mulher, vai em paz. Tem uma coisa melhor do que essa? De que você ter paz no seu coração, na sua alma, na sua vida. Aleluias. Jesus estava mostrando aqui exatamente qual era a razão dele ter vindo a este mundo. Ele veio a este mundo para favorecer e restaurar os que caíram, os sem amigos, os derrubados, aqueles que são pecadores. E ele está dizendo aqui qual é hoje o nosso ministério, qual é o meu ministério, o seu ministério. E aí vamos para o nosso texto e eu encerro. O nosso texto, ele vai nos dizer o seguinte, Gálatas capítulo 6, versículo 1 e 2, que nós não devemos julgar aqueles que caíram, mas buscar restaurá-los, remover deles as repreensões e censuras, ajudar essas pessoas. Coloca para mim Gálatas capítulo 6, 1 e 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, olha aqui que Paulo vai colocar isso como uma característica de ser espiritual. Vós que sois o quê? Espirituais. Você faça o que com ele? Ajuda aí. Restaure essa pessoa com espírito de brandura. Aleluia. Deixa o texto aí, por favor. Restaure essa pessoa como? Acusando ela? Condenando ela? Botando o dedo na cara, tá vendo? Eu te avisei, eu falei com você que não era para estar ali, não era para fazer isso, não era para fazer aquilo. Você desobedeceu e agora você está nessa. Não. O pai do filho pródigo, o que fez com ele quando ele voltou? O filho diz: pai, pequei contra ti, perante o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faça de mim como um dos seus jornaleiros. E o que o pai fez? Abraçou o filho e beijou o filho, e nem fez caso daquilo que o filho falou, e diz: traga lá o anel, coloca no dedo dele, traga um sapato e bota no pé dele, traz roupa limpa, bota nele, e prepara uma festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi encontrado. Esse é o Espírito de Jesus, irmãos. Esse é o Espírito de Jesus. Como é que o irmão mais velho falou? O espírito do fariseu é o espírito do irmão mais velho. Ficou indignado. Que história é essa? Que história é essa? Eu estou aqui, faço tudo certo, ando direito, faço isso, não dou prejuízo, o senhor não me dá nem um cabrito para comer com os meus amigos. Vem agora esse teu filho perverso, perdido, que gastou o dinheiro todo com as prostitutas, e você prepara e manda matar o melhor bezerro da fazenda? Está errado esse negócio. O que o pai disse para ele? Filho, tudo que eu tenho é teu, rapaz. É só entender isso. Tudo que Deus tem é para nós, meu filho. Meus irmãos e irmãs, tudo que o Senhor tem é para nós. É seu. Você não precisa ter inveja do outro que está comendo bezerro gordo. Deus tem um bezerro gordo para você também. Deus tem bênção, só que você não se acha digno. Você acha que você não é merecedor, de fato não é. Mas nós não estamos falando aqui de mérito, nós estamos falando de graça. Estamos falando do favor de Deus sobre a vida de alguém. Então vós, que sois espirituais, encaminhai o tal, com espírito de brandura. Aleluia. E há uma parte que mexeu muito comigo, que ele vai dizer assim, na versão que eu estava lendo, diz assim: olhando para ti mesmo. A versão que temos ali diz: e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Olhando para ti mesmo. Paulo está pedindo aos Gálatas para fazer uma introspecção. É isso que ele está fazendo aqui. Olha para dentro de você. Veja o quanto você foi amado e perdoado por Jesus. Começa a pensar quem você era, de onde Deus te tirou e o que Ele fez na sua vida.
olhando para ti mesmo. Olha quanta misericórdia Deus teve consigo. Olha quanto favor Deus trouxe à sua vida. Olha quanta bênção Deus trouxe a você. Então, olha para ti mesmo. Olhe para dentro de você. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E então ele acrescenta o seguinte, a essa instrução ele acrescenta, sobre o caminhar com Cristo. Versículo 2, coloca para mim, já termino. Levem os fardos pesados uns dos outros, porque assim vocês vão cumprir a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo, irmãos? Qual é a lei de Cristo? É a lei do amor. Vamos ler lá o texto, João capítulo 13, versículo 14. Coloca para mim, por favor, Felipe. E já vamos encerrar. João capítulo 13, versículo, 34, perdoa. Aleluia. Eu lhes dou um novo mandamento. Qual é o mandamento que eu te dou? Que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Esse é o mandamento. E esse amor começa dentro da sua casa, irmão. Com a sua esposa, com seus filhos, seu vizinho, com as pessoas mais chegadas a você. Aleluia! Como é que você pode ajudar alguém a carregar o seu fardo? A carga mais pesada que alguém carrega nessa vida é o pecado. Não tem fardo pior do que o pecado. É o pior fardo que carregamos. Então você pode ajudar uma pessoa a carregar o seu fardo, a se livrar e desvencilhar do pecado. Amém? Nós não podemos fazer vistas grossas ao pecado e dizer, não, está tudo bem com você, vem para Jesus. Mas nós temos que ajudar as pessoas a sair do pecado. Para isso Deus nos deu ferramentas, Deus nos deu a sua palavra, Deus nos deu o seu Espírito, e Deus nos deu dons espirituais, para que possamos estar ministrando sobre os outros, para que eles possam sentir mais leve o fardo que carregam nessa caminhada. Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia. Levai as cargas uns dos outros, e assim vocês vão cumprir a lei de Cristo. Você pode perguntar, como é que eu posso levar a carga de alguém? Comece por não falar mal dele. Isso já é uma grande ajuda. Comece por deixar a maledicência. Viu? A maledicência é um veneno, irmãos. É um veneno. Viu? É algo terrível. Então, se alguém falar mal de você, você precisa ter algo em você. Você precisa conhecer quem você é em Deus. A sua posição no Senhor. Estão falando mal de mim. Se você sabe quem você é, você sabe que aquilo que estão dizendo não é verdade. Então, como eu disse, a maledicência é um veneno. Você só vai morrer se você tomá-lo, não é? Então a pessoa pode falar à vontade, né? Eles estão dizendo muita coisa de você. Mas se você não é, não acredite, irmãos. Simplesmente ignore. Creia que o Senhor vai justificar você. Ele vai cuidar de você, e Ele é Deus, não é? Então entenda isso, e guarde isso no seu coração. Você precisa conhecer quem você é em Deus. O Senhor perdoou os seus pecados. Ele salvou a sua alma. Você hoje faz parte, aleluia, desse rebanho maravilhoso, que é o rebanho do Senhor. Caminhe com Deus, ande com Deus. Exerça a misericórdia aqui neste mundo. Abrace as pessoas. Ajude aqueles que mais precisam a caminhar e a vencer. Aleluia. Eu tenho orado nesses últimos tempos que Deus remova toda a estreiteza do meu coração. Tantos paradigmas que foram colocados, sabe? A religião, ela coloca paradigma na gente. Nós criamos conceitos, medidas.
que não são de Deus, irmãos. E achamos que isso é de Deus. Precisamos de um espírito perdoador, um espírito compassivo, um espírito de restauração. Aleluia. Que Deus alargue o seu coração. Que Deus alargue o seu coração. Que Deus te ensine a amar as pessoas, a ser alguém que acolhe, que abraça, que traz para perto. Você não precisa colocar uma placa na frente da sua casa: eu sou misericordioso. As pessoas vão ver isso em você, e elas vão ter confiança de chegar até você e falar das coisas mais profundas da sua alma. Aleluia, aleluia. Como eu pude ver isso nesses últimos dias que estive lá no Brasil. Eu pude ver várias pessoas, enquanto falavam comigo, entenderam sua condição de pecador, entenderam a necessidade de um Salvador e aceitaram Jesus como Salvador. Vi isso muitas vezes nessa viagem. Eu fiz um casamento, eu fiz 2 casamentos essa semana. E um dos casamentos que eu fiz, o casal não era evangélico. Pessoas que eu conhecia há tempos, são donos de restaurante, os conheci no restaurante deles. Falei de Jesus. Eles amaram a mensagem da cruz. Isso já faz alguns anos. E eles ficaram sabendo que eu estava no Brasil, marcaram o casamento para eu estar lá para fazer o casamento. E eles disseram: pastor, eu vejo Deus na sua vida. E eu quero esse Deus que está em você. Quando eu ministrava sobre eles a palavra de Deus, na casa deles mesmo, fiz o casamento na casa deles. Foi lá no cartório, depois vim para a casa deles, ministrei a palavra, com 2 testemunhas, né, que estavam presentes, que eram as testemunhas de casamento. Fiz o casamento deles ali. E eles chorando, entregaram a vida deles para Jesus. Eu vejo Deus em você. Você não discrimina pessoas. Eles viveram juntos 20 anos, sem se casar. Ele achava que não era necessário. Eu disse coisa. Comecei a falar com eles a respeito de nós observarmos as leis de Deus e também a lei dos homens. E aí eles disseram: não, nós queremos acertar a nossa vida. Se é isso, para fechar portas em nossas vidas, queremos acertar nossas vidas. E Deus foi tão glorificado ali. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Aí fiz um outro casamento no cartório. O juiz de paz fez o casamento e eu fiz a celebração ali, o casamento no cartório mesmo, entrando e saindo gente. E eu falando atrás de mim, atrás de um bioma que estava atrás de mim, um senhor estava consertando, ele trabalha consertando as coisas. Ele ouviu as palavras que eu estava dizendo para o casal, ministrando a palavra, falando de Deus. E quando terminou, ele veio até mim e disse: o senhor é pastor? Eu falei: sou. Ele falou: ore por mim. Eu sou desviado da igreja. E eu vejo Deus nas suas palavras. Eu afastei da igreja por conta disso. Começou a justificar as coisas que tinham acontecido na igreja dele. Mas hoje eu entendo que existe homem de Deus na terra. Eu queria que o senhor orasse por mim aqui dentro do cartório. Ele estava fazendo um serviço para o cartório. Eu falei: vem cá. Eu falei: procura uma igreja. Tem tantas boas igrejas aqui em Pouso Alegre. Procura uma igreja. Ele disse: eu vou fazer isso. Eu preciso de Deus. Irmãos, Deus traz pessoas até você. É como um imã, vai atrair pessoas. Se você tem um coração que ama, as pessoas vão ver isso em você. Você não precisa falar disso. Aleluia.
Eu queria terminar hoje 15 para o meio-dia, né? Já passou aqui, vamos orar. Vamos orar, feche seus olhos e eu quero que você peça a Deus que te ajude, que te ensine a ser misericordioso. Que Deus queime todo o farisaísmo que está dentro de você. Todo esse espírito de fariseu, esse espírito condenatório, que ele seja incinerado pelo Espírito de Deus nesta manhã, em nome de Jesus. Pai, eu termino de ministrar aqui a Tua palavra, falando sobre o Teu amor e sobre a Tua compaixão para conosco. Como Tu és bom, Senhor, para com as nossas vidas. Eu Te agradeço, Senhor, nesta manhã, pela vida dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão aqui. E aqueles que estão acompanhando esta ministração em suas casas, aqueles que vão assistir esse vídeo, ó Deus, posteriormente, este culto posteriormente, que o Senhor possa estar estendendo as Tuas mãos, abençoando a cada um de nós e tirando de nós toda essa arrogância, toda essa soberba, meu Deus. Oh Senhor, que encha-nos de amor. Já tem tanto ódio no mundo, Senhor. O inimigo tem semeado o ódio, e hoje até há o ódio do bem. Eu não consigo entender isso, ó Senhor, mas Tu sabes de todas as coisas. Não deixe que esse espírito de ódio entre na igreja, Senhor. Ajuda os Teus servos, as Tuas servas a serem diferentes, a amar seja quem for, a perdoar seja quem for, a ajudar a estender as mãos, ó Deus, mesmo aqueles que nos feriram. Nos ensina, Deus, a ser diferente. O mundo, Senhor, o mundo faz bem àqueles que lhes faz bem, mas faz mal àqueles que lhes faz mal. Mas nós somos do Senhor. E Paulo, teu servo Paulo, vai dizer: vós que sois espirituais, nós somos espirituais, em nós está a semente, aleluia, do Senhor, a semente do amor, a semente da compaixão, a semente, ó Deus eterno, da misericórdia. Nos ajuda, Pai. Não nos deixe ser levado, ó Deus, pelo curso das coisas. Não nos deixe, ó Deus, olhar com espírito de vingança, Senhor, com espírito de desprezo, ó Deus. Não nos deixe, Senhor, ter esse espírito farisaico dentro de nós. Mas que sejamos, ó Deus, amigos, companheiros. O Senhor nunca pecou, de Jesus, mas a Tua palavra diz que Tu comia com os pecadores, Tu bebia com os pecadores, Tu sentavas com eles para instruí-los. Oh Senhor, a Tua palavra diz que Tu, aleluia, tocava nos leprosos, curava os doentes. Não importava a nação, o Senhor estendia as mãos, como aquela mulher cirofenícia que aproximou do Senhor, como aquele centurião que se aproximou de Ti, Senhor, como aquela mulher do fluxo de sangue que tocou nas suas vestes, Jesus. Eu toco em Ti, Senhor. Eu sei da minha indignidade, mas reconheço o Teu amor, o Teu favor, e eu toco no Senhor nesta manhã para a glória do Teu nome. E eu peço a Ti que toque também nos corações dos meus irmãos, que eles possam sentir o amor, o perdão, ó Deus, o afeto do Senhor, a graça manifestada na vida deles, ó Pai. Que o Senhor seja louvado na vida desta igreja, que esta igreja seja uma igreja de amor, uma igreja inclusiva, uma igreja onde as pessoas se sintam bem, ó Deus, ao entrar nesse recinto, que elas se sintam abraçadas, amadas pelo Senhor, e que Tu possas conduzir, ó Deus, este rebanho. Eu não tenho capacidade, meu Jesus, sou tão falho e tão pecador, meu Deus, eu preciso de Ti. Me ajuda a amar, Jesus.
Me ajuda a aliviar a dor de alguém, Senhor. Me ajuda, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos adorar o nome de Jesus. Abra o seu coração neste momento e adore.